Pilha é um dispositivo de reação espontânea que produz corrente elétrica. A primeira pilha foi criada em 1800 e aperfeiçoada em 1836. Todos nós estamos acostumados com uma pilha como essa, onde o lado negativo é o ânodo e o positivo o cátodo. Bem, agora a gente irá realizar uma experiência da pilha. Iremos fazer a pilha do refrigerante, que irá utilizar refrigerante, 2 fundos de garrafa PET, com 2 placas de zinco, cobre e a rolha que vai ser o isolante entre os 2 metais com 2 elásticos. 2 fios de conexão com garrinhos de jacaré para conectar nas placas dos metais. Um LED, uma calculadora que utiliza a pilha AA e um voltímetro para medir os volts da corrente elétrica. Para colocar essa experiência em prática, o primeiro passo foi colocar os refrigerantes dentro dos recipientes. Nesse caso, o refri é a solução ácida dessa reação. O segundo passo é conectar os fios com as placas. Primeiro se conecta o cobre com o zinco. Depois somente o cobre e somente o zinco. Agora vamos medir quantos volts esta reação produz. Agora, para verificarmos o volt, vamos pegar o fio negativo do voltímetro e conectar ao fio negativo da reação, no caso, a de zinco. E faremos o mesmo com outro fio, que é o positivo, e colocaremos o fio positivo, que é o cobre. E assim poderemos verificar os volts. Nesse caso, o que aproximadamente deu 2,5 volts. Como vimos no voltímetro, a pilha de refrigerante, ela conduz mais ou menos 2,5 volts, o que é comum nas pilhas tradicionais. Pilha AA. Assim como ela disse, a nossa pilha de refrigerante produz a mesma quantidade de volts que uma pilha comum. Então, assim, podemos ligar, por exemplo, uma calculadora. Tá dando? E E assim ligou a calculadora. E para concluir a nossa experiência, nessa reação química teve 2 reagentes, um que vai oxidar e outro que vai reduzir. E para formar a corrente elétrica, precisa ter passagem de elétrons de um polo para o outro. Neste caso, a passagem de elétron foi do zinco para o cobre. O zinco, nesse caso, é o polo negativo, que vai sofrer oxidação, tendo um desgaste na placa dele. Já no polo positivo, que é o cobre, vai acontecer a redução, ou seja, vai ter um acúmulo. Entendeu? Vamos fazer uma experiência com eletrólises, A eletrólise é um processo não espontâneo. onde a corrente elétrica produz uma reação química. Nesse exemplo, vamos precisar de uma chave, uma pilha e uma corrente. Aqui temos o sulfato de cobre, CuSO4, diluído em água. E essa pilha, que é uma corrente constante, está ligada no seu lado negativo com uma chave e o lado positivo que vai ser ligado na solução aquosa. Depois desses 40 minutos, a pilha mudou de temperatura, ela aqueceu e o lado positivo, o fio corroeu. Porque o lado positivo é o ânodo na nossa eletrólise e ele oxida.
Já o polo negativo é o cátodo e ele reduz. Então houve um acúmulo de cobre na chave. A chave mudou de cor. Como vocês podem perceber. E o fio Diminuiu. que a pilha esquentou, a parte do fio que estava conectada somente à água corroeu, a parte da chave ganhou um acúmulo de cobre. E por quê? Porque... Because. Não, Não, tipo, daí ela não explica. Daí tu, because. Daí tu fala, because. uai. você tem que me lembrar, é que eu confundo muito com oxidação e redução. Esse aqui... Eu não escutei o because. Mas tá bom.